Boa tarde a todos. Eu sou a Laura Soranço e vou apresentar o trabalho intitulado Fibras de coco e materiais cimentícios para revestimento, uma revisão. A construção civil é reconhecida como um dos setores que mais impactam o meio ambiente. Segundo dados apresentados no artigo, o setor é responsável por aproximadamente 37% das emissões globais de gases do efeito estufa, além de consumir uma enorme quantidade de recursos naturais e matérias-primas. Diante desse cenário, cresce a necessidade de desenvolver materiais mais sustentáveis, capazes de reduzir impactos ambientais sem comprometer o desempenho técnico das construções. Nesse contexto, o reaproveitamento de resíduos agroindustriais vem ganhando destaque, principalmente em materiais cimentícios. Entre esses resíduos, a fibra de coco chama atenção por apresentar características interessantes, como a baixa densidade, elevada concentração de lignina e boa compatibilidade com a matriz cimentícia. Além disso, por ser um resíduo abundante em países tropicais, especialmente no Brasil, sua utilização pode contribuir para a redução dos resíduos, quanto também para a criação de materiais mais sustentáveis e eficientes. O principal objetivo deste trabalho foi analisar a viabilidade técnica da incorporação de fibras de coco em matriz de cimento Portland, destinada à argamassa de revestimento. Além disso, o estudo também procurou identificar quais porcentagens de adição vêm sendo utilizadas na literatura e quais tratamentos são empregados para melhorar o desempenho das fibras dentro da matriz cimentícia. Para o desenvolvimento do trabalho, foi realizada uma revisão bibliográfica abrangendo publicações entre os anos de 2014 e 2024. As buscas foram realizadas nas bases de dados Periódico CAPES, Cielo, Scopus e Google Acadêmico. Foram utilizadas palavras-chave em português e inglês relacionadas a cimento, argamassa, compósito cimentício, fibra de coco e revestimento. Inicialmente, foram encontrados 2.460 estudos, porém, após a remoção de trabalhos duplicados e realização da triagem por título, palavra-chave e resumo, apenas os artigos que realmente estavam alinhados ao tema foram selecionados, sendo um total de 19 artigos analisados. Após a seleção dos estudos, foi realizado um levantamento do panorama global das publicações sobre o tema. Os resultados mostraram que o Brasil foi o país com o maior número de trabalhos publicados, totalizando 9 artigos. Esse destaque provavelmente está relacionado à ampla disponibilidade de biomassa de coco no país e ao crescente interesse nacional por soluções sustentáveis na construção civil. Além do Brasil, também foram encontrados estudos realizados na Indonésia e na Índia, com 2 artigos cada, além de pesquisas em países como Emirados Árabes, Tailândia, Colômbia, Uganda, Kuwait e Turquia. Essa distribuição evidencia que o interesse pelo uso da fibra de coco ocorre principalmente em regiões tropicais, onde o resíduo é mais abundante. Porém, também demonstra que essa linha de pesquisa possui potencial de expansão global. Entre os trabalhos analisados, observou-se que os ensaios mais frequentes foram os de resistência à compressão e resistência à tração. Isso mostra que a principal preocupação dos pesquisadores é entender como a adição de fibras afeta o comportamento mecânico das argamassas, já que essas propriedades são fundamentais para garantir segurança e desempenho estrutural. Também foram bastante recorrentes os ensaios de trabalhabilidade, absorção de água, densidade, porosidade e condutividade térmica. Além disso, alguns estudos utilizaram técnicas mais específicas, como a microscopia eletrônica de varredura, microtomografia e análises térmicas, buscando compreender melhor a integração entre a fibra e a matriz cimentícia. De maneira geral, os estudos mostraram que a incorporação de fibras de coco pode melhorar diversas propriedades da argamassa. As porcentagens mais utilizadas ficaram entre 1 e 3%, tanto em massa quanto em volume.
Nessas faixas, muitos autores observaram melhorias nas resistências à tração, resistência à flexão, tenacidade e controle da fissuração. As fibras atuam dificultando a propagação de fissuras e aumentando a capacidade do material de absorver energia após o surgimento de trincas. Entretanto, alguns estudos mostraram que teores mais elevados, geralmente acima de 5 a 10%, podem provocar reduções da resistência à compressão. Isso ocorre porque o excesso de fibras aumenta a presença de vazios e dificulta a compactação da mistura. Por isso, os resultados indicam que é necessário encontrar um equilíbrio entre os ganhos mecânicos proporcionados pelas fibras e os possíveis efeitos negativos relacionados ao excesso da incorporação. Outro aspecto bastante discutido nos estudos foi a trabalhabilidade da argamassa. De forma geral, a presença de fibra reduz a fluidez da mistura, tornando a argamassa menos trabalhável. Isso acontece porque as fibras possuem formato irregular e elevada capacidade de absorção de água, aumentando o atrito interno da mistura. Dependendo da quantidade adicionada, isso pode dificultar o espalhamento e a aplicação do revestimento. Por outro lado, em relação à durabilidade, diversos trabalhos apontaram benefícios importantes. A presença das fibras contribui para a redução da propagação das fissuras e melhora o comportamento do material durante a absorção da água e dos ciclos de umidade. As fibras funcionam como ponte de transferência de esforços, ajudando a distribuir as tensões dentro da matriz cimentícia e retardando avanços de fissuras. Com isso, o revestimento tende a apresentar maior resistência à deteriorização e melhor desempenho ao longo do tempo. Além das propriedades mecânicas, os estudos também destacaram os benefícios térmicos da utilização da fibra de coco. Diversos autores observaram a redução da condutividade térmica da argamassa com a adição de fibra, indicando melhora na capacidade de isolamento térmico do material. Esse comportamento está relacionado principalmente à baixa densidade da fibra e o aumento da porosidade interna da argamassa, fatores que dificultam a transferência de calor. Na prática, isso significa que revestimentos com fibras de coco podem contribuir para ambientes internos mais confortáveis, reduzindo a entrada de calor nas edificações. Apesar dos benefícios observados, alguns desafios técnicos ainda precisam ser superados para ampliar a aplicação dessas fibras em materiais cimentícios. Um dos principais problemas é a durabilidade da fibra vegetal em meio alcalino. Com o tempo, o composto presente no cimento pode degradar as fibras, comprometendo sua resistência e aderência à matriz. Outro desafio importante está relacionado à variação volumétrica da fibra devido à absorção de umidade e pode enfraquecer a interface entre a fibra e a matriz. Além disso, a redução da trabalhabilidade também representa uma limitação prática para aplicação e revestimento. Para minimizar esses problemas, diversos tratamentos vêm sendo estudados. Entre eles, temos tratamento térmico, aplicação de hidróxido de sódio, utilização de sílanos e revestimento hidrofóbico. Com base nos estudos analisados, conclui-se que a fibra de coco apresenta elevado potencial para aplicação em argamassas cimentícias de revestimento, tanto do ponto de vista técnico quanto ambiental. Os principais benefícios observados foram a melhoria da resistência à tração e flexão, aumento da tenacidade, redução da propagação de fissuras, melhora no isolamento térmico e potencial aumento da durabilidade. Além disso, o uso de resíduo contribui para a sustentabilidade na construção civil, promovendo o reaproveitamento de materiais agroindustriais. No entanto, ainda não existe consenso sobre o teor ideal de incorporação de fibras, já que os resultados variam conforme a metodologia utilizada, o tipo de tratamento aplicado e as características da matriz cimentícia. Dessa forma, novos estudos ainda são necessários para otimizar a utilização de fibras e ampliar sua aplicação em materiais de construção. Esses foram os principais resultados do trabalho. Agradeço a todos pela atenção.